vídeo aqui eu vou explicar como calcular o FR em porcentagem. Para a gente não ter um vídeo tão longo, eu já preenchi algumas das linhas da tabela e eu vou seguir agora com a quinta linha. Bom, primeiro, o FI refere-se à quantidade relativa àquela classe, tá? No nosso caso aqui nessa linha é o 8,8. Esse 8,8 corresponde à classe de computação e tecnologias da informação. Essa é uma tabela que trata do número de ingressantes em determinadas áreas do conhecimento, áreas de formação, para cada 10 mil habitantes. É uma tabela que puxa os dados do ano de 2019. Tudo bem? Então, aqui eu tenho o resultado. Então, aqui 8,8. Vou calcular agora o FR. Como eu faço isso? O FR é a frequência relativa. É o quanto corresponde esse 8,8 em relação ao total. Então, eu vou fazer o 8,8 dividido pelo 172,6. Resultado, 0,05. E aqui é o seguinte, ó, eu quero arredondar na quarta casa. Para arredondar na quarta casa, eu olho na quinta. Se a quinta casa for um número acima de 4, o número da quarta casa, ao ser arredondado, é acrescido de uma unidade. Então, no lugar do 9, eu vou acrescentar uma unidade, porque o 8 é um número maior do que 4. No entanto, ao acrescentar uma unidade no 9, ele passa a valer 10. Então, aqui ó, seria 0,9, vai passar a valer 10. Se você não quiser escrever esse zero aqui à direita, no final da casa decimal, ele é desnecessário, é o que a gente chama de algarismo insignificante, tá bom? Essa resposta está na forma decimal, quero ela na forma percentual. Vou andar com a vírgula duas casas, o meu resultado 5,10%. Então, 5,10% dos estudantes considerados nessa lista entraram na área de computação. Tudo bem? Continuando, então, na próxima linha, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou tomar o 14,9, que é o valor correspondente a esse curso, que é da área de engenharia. Vou calcular o FR, vou fazer o 14,9 dividido pelo 172,6. O resultado, 0,0863. Então, 0,086. A quarta casa onde eu vou arredondar é um 3. Para eu saber o que eu faço com ela, eu olho para a próxima casa, é um 2. Quando eu tenho na próxima casa em relação ao arredondamento um número até 4, eu mantenho o valor da casa do arredondamento. Então, no nosso caso, o 3 vai ser mantido, tá bom? Então, sempre, para você arredondar em uma casa, você olha para a próxima. E a próxima é que vai dizer o que você vai fazer. Ou mantém o valor, ou aumenta uma unidade, tá bom? O resultado aqui na forma percentual, 8,63. No caso aqui, ó, uma observação. Eu indiquei o porcento na linha de cima, mas ele é desnecessário. Por quê? Porque ele está indicado lá no topo da coluna, tá? Se você não indicar no topo, tem que escrever em 1 por 1. Então, o 8,63 é uma escrita correta. O 5,10% estaria errado. Por quê? Eu ia falar de porcento do porcento. O porcento significa dividido por 100. Se eu coloco 1% no topo da coluna e coloco 1% no valor, eu estou dividindo 2 vezes por 100, tá? E não é o que a gente quer. Legal? Voltando aqui, então, vamos para a próxima linha. Vou fazer agora o 4,2 dividido pelo 172,6. Percebam que eu divido sempre pelo valor total. O resultado, 0,0243. Mais uma vez, a quinta casa é um 3, eu vou manter o valor da quarta casa. Andando com a vírgula duas casas, 2,43%. Na próxima, depois eu preencho aqui a linha do FI, tá, pessoal? A coluna do FI. Vou fazer, então, o 31,4, que é o valor correspondente a essa classe, dividido pelo total, 172,6. Resultado, 0,1819. A quarta casa é o 9, a quinta casa é o 2. Posso manter o valor. Na forma de porcentagem, 18,19. Para a gente terminar, vou fazer o 5,4
dividido pelo 172,6. Resultado, 0,031. A quarta casa é um 2, mas a quinta casa é um 8. Então, como é um número maior do que 4, eu vou arredondar para cima. Então, no lugar do 2, fica 3. E na forma percentual, 3,13. Prontinho, tá? Fui com vocês até o final porque eu quero falar agora do total do FR, que implica no total do FR em porcentagem. Se o que eu fiz está correto, cada decimal desses é uma parte do todo. E o todo, na forma decimal, é um inteiro. Então, ao efetuar a adição de todos esses valores, o meu resultado deve ser igual a 1. Ele é obrigatoriamente igual a 1? No cálculo, não. Mas ao estabelecer a resposta, sim. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou somar todos esses valores. Então, vamos lá. 0,2039 mais 0,0243 mais 0,0458. Só tem que torcer para não errar, né? Mais 0,3395 mais 0,016 mais 0,0510 mais 0,0863 mais 0,0243 mais 0,1819 e mais 0,0313 igual 0,99999. Quando o número é bem perto de 1, é provável que você não tenha errado na adição, tá? No nosso caso aqui, faltou um décimo de milésimo, tá certo? A primeira casa é décimo nos decimais, a segunda é centésimo, a terceira é um milésimo, a quarta casa é um décimo de milésimo. Ou seja, faltou, entre aspas, quase nada, tá? O que eu faço aqui para que eu realmente tenha o resultado igual a 1? Eu vou causar uma alteração nessa tabela, de maneira que essa alteração ela incorra no menor impacto possível naquela classe. Para que ela incorra no menor impacto possível, eu vou mexer no maior valor. Tudo bem? Porque é assim, ó, um décimo de milésimo num valor pequeno tem um impacto X. Num valor maior, tem um impacto bem menor do que X. É por isso que eu mexo no maior valor. No nosso caso aqui, o maior valor é o 0,3395. Eu preciso aumentar um décimo de milésimo, então eu havia arredondado mantido 5. Eu vou colocar aqui ele como 6. Só cuidado, o que você faz no decimal, faz na forma de porcentagem também. Então vou alterar os dois. Então aqui, ó, 6, aqui 6 também. E aí é evidente, pessoal, se essa soma é igual a 1, ao fazer a vírgula andar duas casas, que é o mesmo que multiplicar o valor por 100, a soma da forma de porcentagem é igual a 100%. Tudo bem? Prontinho, pessoal.